Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanham através da TV Câmara, das redes sociais, vou tratar de dois assuntos, mas o primeiro deles, até por sugestão do pessoal da nossa bancada, mais precisamente a vereadora Paula Iores, e nós estamos incluindo todos os vereadores da Frente Parlamentar em Defesa da Codeca para que se solicite ao Poder Público a ampliação da testagem dos funcionários da Codeca, já que semana passada os vereadores, nós estivemos lá, o vereador Velucino, a vereadora Denise, numa reunião com os sindicatos e a direção da empresa, porque haviam surgido 2 casos de coronavírus no grupo da Codeca, mais precisamente o grupo da Capina, que é um grupo que se desloca na van, um turno de manhã e o outro, quando retorna esse veículo, em seguida embarca outra equipe, utilizando o mesmo equipamento, as mesmas roçadeiras, o mesmo veículo, então uma higienização, às vezes, com álcool no volante e coisa, não resolve. Então, por sugestão lá, nós sugerimos à empresa, além da testagem da temperatura, do álcool gel na entrada, que fosse feita uma desinfecção nos veículos, nas cabines, nas vans, no reboque que transporta as roçadeiras, com aquele produto que o SAMAI utiliza para pulverizar os locais públicos. E agora há pouco recebi, então, a resposta do diretor, o Felipe, dizendo que já compraram o produto e os engenheiros conseguiram fazer uma adequação para que todo dia os veículos sejam higienizados a cada troca de turno, as cabines, as vans, porque tivemos mais um caso ontem de coronavírus no grupo da Capina. E isso nos preocupa, porque a Codeca são hoje mais de 1.000 funcionários, um grupo estratégico, um serviço essencial para a cidade. Então, nós estamos fazendo essa indicação hoje, vereadora Denise, para que o município amplie, já lhe concedo, se possível, testar todos os funcionários, mas se não der, que se faça o máximo possível, especialmente no grupo da Capina, que é o grupo onde surgiram até agora os 3 casos, já que outros setores não têm o risco tão grande quanto esse, né, mas todos eles estão expostos. E aí também ele nos passou uma série de outras informações em relação ao convênio dos dentistas com o SESI, sem custo para a Codeca, etc., etc. Mas não vamos entrar muito nesses detalhes. Hoje, então, estamos encaminhando essa indicação em nome da bancada do PSDB, mas especialmente também da Frente Parlamentar, que deveremos retornar essa semana lá para uma nova reunião com a direção e os sindicatos para conferir de perto e podermos avançar nesses procedimentos, nesse cuidado. Seu à parte, vereadora Denise. Bom, vereador Adiló, acho que é importante colocar que, para fins de caracterização de surto, a Secretaria de Saúde, os órgãos de saúde, eles apontam que, a partir de 2 casos na mesma empresa, já é considerado surto. Então, a gente está diante de um surto, né, na Codeca. E o que a gente tem visto é que, bom, a equipe que teve aquela pessoa, né, que foi identificada deixou de trabalhar. E aí as pessoas não são informadas, os demais funcionários. Aí fica aquela conversa de bastidor que ninguém sabe direito o que está acontecendo, né? Eles têm medo de dizer por que estão também deixando de trabalhar. Então, acho que precisa também ter uma transparência com a empresa, né? Acho que precisa também conversar com os funcionários, porque eu sei de funcionários que deixaram de trabalhar porque estão numa das equipes, e aí os outros ficam perguntando, mas por que vocês não estão trabalhando? E aí não foi dito nada para os demais, e aí fica todo mundo, né? E acho que essa questão de testar ele é importante, porque a gente sabe, né? A pessoa diz assim, eu estou com sintoma de gripe, né? Mas já passa. Daí passou em 2 dias, a pessoa começa a sair na rua e começa a contagiar todo mundo. Então, a gente precisa realmente testar. Sem o documento, né, do teste, fica difícil para as pessoas realmente cumprirem o isolamento, o distanciamento social. A gente sabe como é o ser humano, né? Então, não, é só uma gripe, 2 dias estão passeando de novo. E outra coisa que me chamou a atenção naquela reunião, e aí eu também quero abordar novamente nessa semana, é aquela questão do retorno do funcionário que foi testado positivo.
Eu perguntava se não era testado novamente. A médica disse que, pelo protocolo, 72 horas, e já sei que a Secretaria de Saúde também confirma isso, 72 horas sem sintoma pode retornar ao trabalho. No entanto, eu conheço uma situação específica de uma profissional de saúde que não apresentou sintoma nenhum, trabalha numa UTI aqui, num dos hospitais, não apresentava sintoma nenhum e foi identificada com a Covid-19. Quando chegou o final dos 14 dias, para retornar, foi feito o teste novamente. Sim. E continuava com a Covid-19. Teve que ficar de novo afastado. Então, essa questão de retornar sem sintoma também, eu acho meio complicado, porque a empresa tem 1.200 funcionários. Então, eu tinha que ter muito cuidado. Obrigada. Ok, muito obrigado. A vereadora Paula, inclusive, sugeriu hoje pela manhã, nós estamos colocando, inclusive, nessa indicação, um trabalho de conscientização, porque existe também a resistência de alguns servidores em se submeter a essas normatizações, perde um pouquinho de tempo na entrada e tal, mas isso não é perder tempo, é ganhar muito, é ganhar no coletivo. Seu à parte, vereadora Paula. Exatamente isso, vereador, que eu ia contribuir. É fundamental a informação, porque a gente sabe que tem uma desinformação imensa por aí. Então, além dos testes, isso que a vereadora Denise falou, a transparência é fundamental, a gente educa para isso. A gente está vendo cada vez mais o número crescente de profissionais da saúde afastados. Ontem, a informação de brigadianos afastados. Então, o surto está crescendo. E quanto mais informadas as pessoas estiverem, melhor. Eu estava conversando no final de semana com um médico do SESMIT, de uma grande empresa. Então, a importância das empresas, através dos seus serviços de medicina e segurança do trabalho, também levar a informação para os funcionários, para eles levarem para suas casas. É um cuidado de todos. Obrigado, vereador. Ok, muito obrigado. Também nós estamos encaminhando hoje, através da bancada do PSDB, uma indicação para o Poder Público que suspenda temporariamente, enquanto durar a pandemia, o reajuste da conta d'água. Não cancelar o reajuste, vereadora Denise, sua indicação é para cancelar. Nós estamos pedindo a suspensão durante a vigência da pandemia ou por um outro tempo que a autarquia fizer a sua análise e a sua avaliação. Mas, neste momento, dado o quadro de dificuldade financeira que estão passando as pessoas, inclusive o aumento de consumo de água, que é normal pela necessidade a todo instante de estar higienizando roupas, calçados, as mãos, as famílias têm gastado mais água. Então, além de um trabalho de conscientização para o uso racional da água, mas que se suspenda temporariamente esse reajuste para ajudar as pessoas no seu orçamento, que hoje nós sabemos que está muito sacrificado. Então, eu não vou ler toda a indicação, até em função do tempo, mas dizer que nós estamos, então, encaminhando na data de hoje, através da bancada do PSDB, a solicitação para que o Poder Público suspenda temporariamente este reajuste. Nós sabemos que o reajuste tem como objetivo atualizar os valores monetariamente para que a autarquia possa continuar fazendo os investimentos na nossa cidade, em extensão de rede, estações de tratamento, cloacal, uma parte, vereador. etc. Mas também precisamos olhar para a dificuldade financeira de nossa comunidade. Sua parte, vereador Edson. Obrigado, vereadora Adilóide Domênico. Penso que, assim como a vossa bancada, a maioria dos vereadores aqui, em função de que antes estavam fazendo a conta pela média, até pelo cumprimento do decreto que estava em vigor, fizeram pela média e as pessoas não podiam medir. Também estive no SAMAI como a vereadora Gladys Friis, fui a semana passada falar com o Barcarolo, que também foi muito receptivo, conversamos e tal. E aí também para essa semana talvez surjam algumas novidades bem importantes que eles estão fazendo o estudo, de ter esse entendimento econômico que nós estamos vivendo. E aí até eu conversei com ele disse que vai surgir, já fizeram alguns encaminhamentos que estamos aguardando. Falei com ele, nós conversamos, então penso que também esse encaminhamento que Vossa Excelência faz vem ao encontro do que a maioria já o fez,
E é importante que se diga isso, né? Porque penso que esse final de semana e na semana passada, quando veio a leitura real das contas, não sei se teve algum vereador que não foi questionado sobre esse assunto, né? Então, acho que é bem importante esse documento que a sua bancada está trazendo. Talvez possamos fazer isso em conjunto. Obrigado. Ok, muito obrigado. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.